A claquete. Bom, bem-vindos. Eu gostaria de dar as boas-vindas a todos vocês. Estamos aqui, segundo evento do dia, né? Na verdade. Já houve um evento à tarde do Pronex, de Juventude, para o lançamento do livro Dimensões Políticas da Justiça, que foi organizado pelo professor Leonardo Avritzer, que está aqui do lado, Milton Binotto, Fernando Filgueiras, Juarez Guimarães e Luiz Starling, da UFMG, e para o qual contribuímos todos nós aqui da mesa. Então, gostaria de agradecer a presença de vocês e agradecer também aos participantes da mesa por terem aceitado o convite nessa sexta-feira, em que todo mundo está já no happy hour, talvez na terceira ou quarta cerveja, a gente está aqui trabalhando firme. O bar está fechando. Vai ter um depois, um barzinho nosso aí. Bom, para não me alongar demais, gostaria de passar a palavra para o Léo, que vai apresentar o livro, e depois a gente pode falar, não sei, talvez numa ordem, não sei, talvez eu fale primeiro, José Maurício, você é o último? Quer ser o último? Então eu falo primeiro a Gisele Cittadino e depois o José Maurício, tudo bem? De acordo? Então, boa noite a todos. Então, em primeiro lugar, queria agradecer ao IESP, na pessoa do Adalberto, por ter aí tão gentilmente aceitado a nossa proposta de fazer o lançamento aqui. Também queria agradecer ao João Férez pela organização, pela contribuição ao livro, entre outras colaborações, né, João? E agradecer também aos autores, né, tanto os que estão aqui, quanto outros do Rio de Janeiro, e dizer que é um prazer apresentar mais esse produto do Centro de Referência do Interesse Público, que é um projeto que a gente tem na UFMG e que tem como objetivo reunir um conjunto de intelectuais, tanto da UFMG quanto do país como um todo, para tentar discutir algumas questões que são de interesse público, de interesse comum, mas que a gente tenta apresentá-las, né, vamos dizer, para o público mais geral, de uma forma um pouco mais didática, um pouco mais pedagógica, né? Então, esse que é o objetivo do CRIP, né? E o CRIP, nesse momento, ele está no seu quarto projeto, né? Nós tivemos um projeto sobre reforma política no Brasil, também teve participação de um conjunto de professores daqui, e também foi lançado, um dos lançamentos, o lançamento do Rio, foi feito aqui. Você falou que é o CRIP? Falei, Centro de Referência do Interesse Público, né? Então, lançamos o projeto sobre reforma política, lançamos um projeto depois sobre corrupção, que também gerou um livro chamado Corrupção, Ensaios e Críticas. Acho que algumas pessoas que contribuíram, se não me engano, o professor Zé Maurício também contribuiu nesse livro sobre a corrupção. Organizamos um livro em cima de um survey feito sobre corrupção no Brasil, chamado Corrupção e Sistema Político, e, nesse momento, o projeto que a gente está tentando desenvolver, esse projeto que nós chamamos de Dimensões Políticas da Justiça. Até quando nós fomos apresentar o livro, a coordenadora da Civilização Brasileira, a André Amaral, perguntou, mas dimensões políticas da justiça, por que esse nome? E eu acho que a ideia do projeto, né, não é um projeto sobre justiça, não é um projeto sobre judiciário, mas é um projeto de tentar, ao mesmo tempo, estabelecer uma conexão entre justiça e sistema político nas suas superposições, né? Então, essa que é a ideia do Dimensões Políticas da Justiça, né, é tentar mostrar que aquilo que é apresentado como sistema judicial, como um processo frequentemente neutro, de tomada de decisão sobre um conjunto de questões, tem fortes componentes políticos, e o livro pretende tratar desses componentes, né? O livro, na verdade, ele tem 4 sessões, e ele trata de 4 temas
de forma relativamente independente. Ele tem uma primeira sessão, só pedir aqui o João, ele tem uma primeira sessão sobre justiça, onde, na verdade, o que a gente apresenta são um conjunto de teorias sobre a justiça, um conjunto de concepções teóricas sobre a justiça, né? Essa primeira parte do livro chama Justiça e Teoria Política, e a ideia é que diferentes teorias políticas têm diferentes concepções sobre justiça, e a gente tenta fazer uma sistematização, né? Então, aqui a gente trabalha republicanismo, justnaturalismo, socialismo, marxismo, teoria dos sistemas, teoria do reconhecimento, teoria da democracia deliberativa, um pouco para tentar, a ideia aqui é localizar de uma maneira relativamente simples o leitor brasileiro em como diferentes concepções de teoria social, né, vamos dizer, implicam em diferentes concepções de justiça, né? O livro tem uma segunda parte, que aí sim ela está mais perto da questão que hoje está tão candente no país, que seria o sistema judiciário, a sua organização, a sua relação com o sistema político, né? Essa segunda parte nós chamamos de justiça e política, e aqui, vamos dizer, a gente tenta localizar o leitor também de uma forma relativamente simples a um conjunto de questões que a gente acha que diz respeito ao funcionamento do sistema judiciário, né? Então, desde a questão da Revolução Americana, do surgimento da revisão constitucional, da ideia de cortes constitucionais, de diferentes concepções de judicialização, de poder judiciário na sua relação com o poder político, todas essas questões a gente trata, então, nessa segunda parte, né? O livro ainda tem duas partes, um pouco agregadas, numa parte que a gente chamou de Justiça, Direitos e Política no Brasil, e aí essa parte ela é basicamente uma parte sobre a história do Poder Judiciário no Brasil, desde, vamos dizer, da sua Constituição mais histórica, até um conjunto de consequências provocadas pela Constituição de 1988, né? E aí a gente foca num conjunto de institutos que foram inovados, a ação direta de inconstitucionalidade, um conjunto de visões relativas a conflitos agrários, a conflitos urbanos, a conflitos ligados ao meio ambiente, como que a Constituição inovou em todas essas questões, como todas essas questões implicam numa relação entre judiciário e sistema político. A gente ainda tem, quase assim como uma certa ilustração, mas faz parte um pouco da nossa proposta também no próprio CRIP, uma parte sobre justiça e cultura no Brasil, né? Todos os livros que a gente editou até agora no CRIP, eles têm uma parte sobre cultura, que é um pouco como a cultura popular, como a tradição da cultura popular vê essas diferentes questões, né? Então, aqui a gente tem algumas coisas como canção popular e justiça no Brasil, rap, funk proibido, um conjunto de questões, porque também uma das questões que a gente acha que aparece na proposta do CRIP é que a gente tenta, ao mesmo tempo, atuar, como a gente tenta ser um centro que tem uma ideia de uma relação entre a política e o espaço público, a gente tenta também fazer produtos que tenham, vamos dizer, uma entrada para além de um público estritamente intelectual, e aí a questão da cultura entra, né? Esse livro tem um irmão, né? Que é um DVD, né? Então, né, esse DVD ele tem 5 vídeos que futuramente estarão disponíveis também no YouTube, que são exatamente uma tentativa também de popularizar, né? Então, os diferentes temas são apresentados com imagens, com músicas, com um conjunto de maneiras um pouco mais pedagógicas, porque a gente sente que também falta completamente, vamos dizer, um material para trabalhar, vamos dizer, no segundo grau ou numa extensão universitária sobre essas questões que a gente acha que são importantes, né? Então, o meu objetivo aqui era só apresentar, vamos dizer, mais esse resultado, né? E eu vou deixar aqui a palavra, então, com o João para apresentar as próximas questões. Obrigado.
Bom, obrigado, Léo. Eu, devido a esses 2 takes, na verdade, acabei até não apresentando direito, eu acho, e ao fato de que eu estou cansado, que conheço os membros da mesa, não os apresentei corretamente para a plateia. Bom, a minha direita aqui, começa de novo. O professor José Maurício é professor da Sociologia aqui do IESP, eu sou professor da Ciência Política do IESP, o Leonardo Avritzer é professor da Ciência Política da UFMG e presidente da Associação Brasileira de Ciência Política, a professora Gisele Cittadino é professora do Direito da PUC do Rio de Janeiro e decana, né, Gisele? Não, graças a Deus. Você não é mais, já passou. Foi decana. 10 anos. Chega. Do Centro de Ciências Sociais da Pontifícia Universidade Católica. Inclusive, seguindo talvez o ritual, você não gostaria de apresentar agora? Rápido. Não, quer... não, você foi convidada de fora. O Léo fez a coisa de só apresentar o livro, que tal? Não, o que você quiser. Se você quiser organizar a tua... Não, tranquilo. Eu acho que não tem problema. E eu acho interessante, inclusive, porque a coisa da... Quero falar mais uma coisa também. É importante, porque nós somos aqui da Sociologia e Ciência Política, é importante ter uma pessoa do direito também para comentar sobre um livro que faz uma ponte entre as duas coisas, entendeu? Porque é um assunto, eu acho que, inclusive, da ordem do dia, e me espanta não estar lotado de gente aqui, porque, na verdade, em outros fóruns o interesse é realmente muito grande sobre essa ponte. Bom, tudo bem? Obrigado. Não, na verdade, eu achava que eu ia encontrar umas 4 pessoas aqui hoje. Achava, e está cheio, um dia de chuva, um dia horroroso. Enfim, em primeiro lugar, agradecer o convite. Mais uma vez eu volto a uma casa que, de alguma forma, foi minha. Eu passei uns bons anos da minha vida aqui, como aluna, há muito tempo. E quando eu estava vindo para cá agora, eu estava pensando exatamente nisso. Metade dos anos 80, eu comecei a fazer doutorado aqui no UPERJ, aluna do pai do Fabiano, meu querido professor, enfim. E havia uma espécie de esquizofrenia, né? Porque eu já era professora do programa de Direito da PUC, e aqui no UPERJ a gente estudava partidos, eleições, teoria da democracia, enfim, nenhuma palavra sobre o direito. E lá na PUC, né, a gente tinha, como tem até hoje, um perfil certamente interdisciplinar, mas nós estudávamos direito, né? Falávamos sobre direito, a possibilidade do direito ser somente um viés de normalização, de disciplina, a possibilidade do direito ser uma forma de intervenção, né, da classe dominante sobre as camadas populares, mas também sobre a possibilidade do direito ser ou viabilizar algum mecanismo de inclusão, de superação da diferença, de democratização. Mas eram 2 mundos completamente separados, né? O mundo do direito e o mundo da política. Eu acho que o que de alguma forma nos une aqui hoje, e tem nos unido já há algum tempo, né, foi a promulgação da Constituição de 88 e, basicamente, os desdobramentos, né, da reconstrução do Estado de Direito no Brasil, né? Para o bem e para o mal, nessas últimas 2 semanas, mais para o mal do que para o bem, mas eu acho que esse é um ponto que a gente tem que efetivamente considerar, né, como estão as relações entre direito e política no Brasil hoje. Eu acho que a nossa Constituição, né, a nossa Constituição cidadã, ela efetivamente funcionou como um mecanismo de inclusão, né, de inclusão social, não somente porque ela assegura aquele imenso conjunto de direitos. Eu me lembro perfeitamente que, ao tempo da Assembleia Nacional Constituinte, a gente criou lá na PUC um fórum de acompanhamento da Assembleia. E nesse fórum de acompanhamento da Assembleia, a gente tanto ia para Brasília, os professores do programa, como a gente trabalhava com os alunos, acompanhando cotidianamente como se davam os debates nas diversas comissões.
E era muito interessante perceber o seguinte, que a Assembleia Nacional Constituinte ela estava assim, absolutamente lotada de todos os setores da sociedade que se possa imaginar, né? Dos grandes interesses agropecuários, para falar do Ronaldo Caiado, como é que era? Da UDR, passando pelo MST, passando pela questão das prostitutas, né? Eu me lembro que um dia que eu estava em Brasília, na Assembleia Nacional Constituinte, um grupo grande representando as prostitutas do país, lideradas até por um grupo aqui do Rio de Janeiro. Então, índios, você cruzava com os índios nos corredores. Então, realmente a gente assim lamenta quem, né, não estava lá na época para ver tudo aquilo. Foi um período verdadeiramente encantador na nossa história. Mas havia um outro grupo de pessoas que trabalhava, eu acho que o livro também é muito importante por isso, não só porque ele traduz essa associação entre direito e política, mas especialmente porque o Léo teve um certo cuidado em tomar alguns temas que eles são, de alguma forma, quase que exclusivamente jurídicos. A discussão sobre controle de constitucionalidade, sobre controle concentrado, sobre controle difuso, mandado de injunção, ação declaratória de inconstitucionalidade, e da forma como o livro foi construído, ou seja, são textos pequenos, né, que você presume que qualquer leitor, não precisa estar fazendo mestrado, doutorado em ciência política, mas qualquer leitor vai conseguir dar conta disso, né? Porque E todos esses institutos aos quais eu me referi, eles não foram incorporados à Constituição, mandado de injunção, por exemplo, eu escrevi sobre mandado de injunção, não vou falar sobre mandado de injunção, evidentemente. Mas todos esses institutos que foram inseridos na Constituição, eles não foram inseridos na Constituição porque o movimento A, B, C ou D estava, né, na Constituinte pressionando para que esses institutos fossem colocados no texto da Constituição. Porque não adiantava, de um lado, a gente ter um belo artigo 5º que atendia aos interesses das prostitutas, dos grandes, enfim, que atendia aos interesses de todos, né? Acho que o artigo 5º é uma espécie de concepção política de justiça, né? Todos os direitos e liberdades iguais para todos, e a gente só altera o mecanismo distributivo se for para favorecer os mais desfavorecidos. Então, esse é o nosso artigo 5º, né? Então, ali protege todo mundo, né? De quem está no topo da sociedade até quem está embaixo da sociedade. Mas havia um outro conjunto de atores políticos na Assembleia, e sempre que eu falo sobre isso, eu acho que é importante relembrar essa questão, que eram os constitucionalistas, né? O pessoal que era uma espécie de... E naquela época estávamos todos do mesmo lado, né? Isso aqui é muito interessante, estávamos todos do mesmo lado, né? O que efetivamente não ocorre agora. Mas naquela época nós estávamos todos. Então, o professor José Afonso da Silva assessorava o senador Mário Covas, que era o líder da maioria. O professor Carlos Roberto Siqueira Castro, nosso colega da PUC do Rio, assessorava o PDT de Leonel Brizola. E Fábio Conter Comparato assessorava o PT. Né? E essa gente trabalhava muito junto, né? E trabalhava muito junto no miolo da Assembleia. Né? Então, quando se discutia mandado de injunção, né, quem dominava essas questões eram eles. Né? Eles e suas assessorias, né, eu não, mas muitos colegas meus, né, da área propriamente de direito administrativo, de direito constitucional, trabalhavam junto com eles, outros professores da USP, enfim, outras pessoas do direito, trabalhavam junto com eles exatamente nesse sentido, de quase que explicar no âmbito das comissões que não adiantava criar uma série de direitos constitucionais, uma concepção política de justiça que abrigasse a todos, se ao mesmo tempo a gente não fosse capaz de constituir uma série de institutos processuais, procedimentais, que viessem de alguma forma concretizar aquilo que o artigo 5º, né, assegurava. Então, eu acho que todo mundo que falar sobre a nossa Constituição e sobre a Constituinte devia sempre lembrar, né, porque a gente não tem muito esse hábito, né,
de olhar para aquilo que é bom, né, ou foi bom na nossa história. E realmente homenagear essas pessoas porque eles tiveram um papel decisivo, né, na implantação e na discussão, né, porque é uma discussão muito técnica, né, e isso foi muito importante. Isso foi tão importante que 10 anos depois, eu até anotei, não anotei, achei que tinha anotado. 10 anos depois, eu anotei em algum lugar por aqui. 10 anos depois, em 97, um advogado de São Paulo, José Guilherme Vilela, se não me engano, publicou um artigo na Folha de São Paulo chamado Exaustos Meretíssimos, né? Dizendo que a situação do Poder Judiciário era uma coisa impressionante, porque os juízes estavam em pandarecos, porque não aguentavam mais o tamanho da demanda, né, no âmbito do judiciário, no sentido de que as pessoas estavam tentando fazer valer, né, os seus direitos, dar concretude aos seus direitos, usando todas as possibilidades que a Constituição assegurava. Eu não sei se vocês viram, há 2 semanas atrás, um ministro do STJ... Engraçado, eu anotei tudo, achei. Um ministro do STJ, Luiz Felipe Salomão, ele publicou agora no dia 25, no Globo, um artigo chamado Juízes Eficientes, interrogação, em que ele, no início ele diz que o século XXI, ele já dá a opinião dele, né, que o século XXI é o século do Poder Judiciário. Essa é a primeira afirmação dele. Mas depois disso, ele nos apresenta uns números que são muito interessantes. Ele diz o seguinte, que depois de 24 anos da promulgação da Constituição Cidadã, o número de ações foi multiplicado mais de 75 vezes. Em 88 foram ajuizadas no Brasil 350 mil ações. 24 anos depois, esse número de 350 mil ações tinha sido multiplicado por 75 vezes. E só em 2011, 26 milhões de novas ações ingressaram no sistema judicial. Isso é um número absolutamente estarrecedor, né? Aquilo que eu acho que, sei lá, por falta de nome melhor, a gente pode designar como cidadania juridicamente participativa. Cidadania juridicamente participativa no sentido de que, efetivamente, o povo brasileiro tem feito uso do direito e tem procurado o Poder Judiciário no sentido de reivindicar, né, aquilo que acha que é o justo, que é o correto. Esse número aumentou muitíssimo nesses últimos 10 anos, há uma diferença muito grande entre 97 e 2011, evidentemente por conta da melhoria da situação econômica, né? Porque se esse número já é brutal, né, os anos 90, do ponto de vista econômico, foi a década perdida, né? Ainda assim, há um aumento escandaloso da demanda no judiciário. Então, se a gente olha os números de 2011 são ainda mais reveladores. Quer dizer, não só a gente tem uma demanda muito forte, como evidentemente que essa demanda está associada ao fato de que a situação econômica melhorou, porque as pessoas precisam de minimamente ter um certo conforto econômico para demandar no judiciário, por mais que a nossa defensoria pública seja digna de registro, né? Sem dúvida nenhuma. Então, eu acho que a gente tem que pensar no desdobramento dessa cidadania juridicamente participativa. Como é que a gente pode ver essa cidadania juridicamente participativa hoje e, especialmente, quais são as consequências e os desdobramentos disso. Eu acho que é evidente, é esse ponto que eu acho que está um pouco implícito na minha fala, que é a questão de que, né, o Werneck Viana criou uma expressão que me pareceu muito adequada, né, na época, quando ele fala na criação de um novo tipo de espaço público que ele designa como espaço público judicial. Eu acho que o conceito foi um conceito bem desenhado, né? Efetivamente, as pessoas vão para o judiciário, vão batalhar no judiciário, seja individual, seja coletivamente, né? Então,
e vão brigar por seus direitos e vão brigar por inclusão. Né? Então, sem dúvida nenhuma que esse é um novo espaço, que precisa ser festejado, que precisa ser, né, considerado, enfim, e que talvez possa até mesmo caracterizar um novo tipo de cidadania participativa, sei lá, né, de democracia participativa. Democracia participativa nesse sentido, de movimentos políticos coletivos que vão ao judiciário demandar direitos. Né? Já que a gente não tem mais a democracia participativa de ocupar a praça, de abraçar a lagoa, os 350 mil movimentos de defesa dos direitos humanos que a gente tinha ao fim da ditadura, né, ao tempo do final da ditadura militar, hoje a gente tem outros mecanismos de participação política, e eu acho que esse mecanismo dos sindicatos, das ONGs, enfim, ocupando o aparelho de Estado, ocupando esse espaço judicial, é uma consequência, sim, boa, digamos, ou bem-vinda dessa cidadania juridicamente participativa. Agora, eu acho que se esse espaço público judicial, ele, por um lado, é importante, né? Eu acho que, por outro lado, essa cidadania juridicamente participativa, ela tem, ou ela teve no Brasil, digamos, um efeito nefasto, né? Que é o ativismo judicial. Né? Que é o ativismo judicial. Né? Então, eu acho que se Werneck foi feliz quando discutiu ou desenhou esse conceito de espaço público judicial, eu acho que aquela confiança que os primeiros trabalhos, né, dele, de um grupo de outras pessoas, tinha no Poder Judiciário brasileiro como uma certa vanguarda capaz de ajudar na consolidação da democracia, eu acho que o resultado foi justo o contrário. Né? Eu acho que se há um lugar que pode ser um lugar de desestabilização da democracia brasileira, esse lugar é o Poder Judiciário. Né? O Poder Judiciário tem... eu diria que é a consequência negativa, né? Acho que a gente podia chamar de judicialização. Eu sei que tem tanta gente discutindo isso com tanta profundidade, e eu estou, né, falando com a profundidade de um pires. Mas, de alguma forma, o que eu estou querendo dizer é isso. A cidadania juridicamente participativa teve um lado interessante, que é o lado da judicialização da política, e, nesse sentido, o fortalecimento da democracia participativa, mas, do outro lado, e ao mesmo tempo, é um paradoxo, né, mas é só aparente, que é o ativismo judicial como desqualificação da cidadania, como desqualificação dessa democracia participativa, como um judiciário que não só padece de uma certa demofobia, mas não é só a demofobia, né? Porque eu acho que essa cidadania juridicamente participativa, representando aí a democracia, um modo de democracia participativa, ela efetivamente foi responsável pela inclusão e pela garantia de direitos a um conjunto imenso da população brasileira. Mas eu acho que a grande responsável pela modificação da situação brasileira nos últimos 10 anos foi o voto. Né? E nisso, a representação, o papel da democracia representativa foi muito mais importante do que a questão mesma da participação da cidadania no espaço público judicial. Né? Eu não estou comparando as coisas, eu só estou dizendo que são coisas diferentes. Mas me preocupa muito, né? Me preocupa muitíssimo que um juiz do STJ, quando vai anunciar os números sobre a demanda judicial, antes de fazer isso, nos diga que o século XXI é o século do Poder Judiciário. Né? Esses últimos fatos acontecidos no Supremo Tribunal Federal, eles têm uma dimensão muito técnica, mas não é nada difícil de
da gente perceber, mesmo na leitura dos jornais, de como, nessas últimas 3 semanas, o Supremo Tribunal Federal tem quase que se obrigado a participar do processo legislativo. Né? Seja na discussão sobre... na verdade, não foi nem uma lei, né? É um projeto de lei discutido na Comissão de Constituição e Justiça sobre a questão do fundo partidário e da distribuição dos recursos e do tempo na televisão, o fundo partidário e o tempo da televisão, né? Um parlamentar de um partido entra com um pedido de liminar no Supremo Tribunal Federal e o Supremo Tribunal Federal dá um pedido de liminar para um projeto de lei que está em discussão na Comissão de Justiça. Quer dizer, isso é uma participação absolutamente evidente do processo legislativo. Né? Essa outra discussão havida ontem à noite, né, ontem no final da tarde, foi ontem, né, Joana? No final da tarde de ontem, entre Gilmar Mendes e Marco Aurélio Melo, sobre... O Marco Aurélio Melo pergunta ao ministro Gilmar Mendes se ele ia questionar a constitucionalidade, se ele ia pôr em questão a constitucionalidade do inciso 10 do 52. Né? Quer dizer, como é que vai ser inconstitucional o inciso que está dentro da Constituição? Né? E aí ele ficou ofendido, foi uma pilhéria, claro que foi uma pilhéria, mas ele ficou ofendido porque ele sabe o que ele fez. Né? Quer dizer, agora o Supremo vai dizer que o Senado Federal não pode mais se manifestar nos casos de controle. Joana, pelo amor de Deus, tem uma professora brilhante de Direito Constitucional lá no fundo e eu estou com medo de dizer bobagem. O Supremo Tribunal Federal agora o Senado Federal não vai mais poder se manifestar sobre controle difuso, né, de constitucionalidade. Quer dizer, é uma coisa assim tão absurda. Né? Agora, eu preciso confessar que eu sou daquelas pessoas que procura pelo e ovo. Né? E às vezes eu acho. E se vocês leram os jornais bem esses últimos dias, vocês devem ter visto um artigo de um professor da São Carlos. Eu não conheço ele, não. Marco Vila. É? É que a gente não... Tá. Esse eu não conheço, não. Não, né, eu não sabia quem era, porque quando é do direito, que a gente tem que ler, porque a gente também já sabe, né? É desse tipo. Tá. É dessa turma. É realmente, porque além de tudo é muito bobo, né? Rodrigo Constantino. Dessa lavra. Mas todos ao mesmo tempo, em 2 semanas, ocuparam o cenário, né? E quem abriu a discussão sobre tirania da maioria foi Ferreira Goulart. Né? Claro. Não, também faz tempo, né? Mas nessas últimas semanas. E é interessante que, ao mesmo tempo, Ferreira Goulart, lá no Nordeste, no Norte, né? São Luís, né? São Luís, Nordeste, falando sobre a tirania da maioria e a necessidade, Ferreira Goulart, de que o Supremo Tribunal Federal haja, né, para evitá-la. É claro que o Supremo Tribunal Federal tem um papel contra-majoritário, né? A gente não teria a união homoafetiva, por exemplo, se não fosse o papel contra-majoritário do Supremo Tribunal Federal, mas, enfim. Eu acho que era isso, eu queria um pouco falar, resumindo, era isso, né, da importância dessa união e dessa discussão entre direito e política de um lado, não só porque o debate teórico é importante, né? Eu acho que se a gente vivesse na Noruega, talvez a gente estivesse discutindo direito e política, né? Porque Rawls escreveu uma teoria da justiça lá em 72 e trouxe o debate, jogou o debate no nosso colo. Mas eu acho que no Brasil, especificamente,